Queridas, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosana Farias. Eu sou psicanalista clínica e terapeuta energética. Bom, nesta live de hoje, nós vamos falar de um assunto muito sério, tanto é que o nome dela é Papo Sério. Deixa eu chegar até mais próximo aqui, para poder a gente conversar direitinho. Oi, Felipe! Boa noite, seja bem-vindo. Hoje, no Papo Sério, nós vamos falar sobre eu gosto dele, mas ele é casado. Nós vamos falar sobre prisões emocionais. Deixa eu ver minha internet aqui, ver como é que ela tá, para poder, porque eu dei uma travadinha, gente, rapidinho. Só vou mudar aqui, tá travando, deixa eu só colocar em uma mais rápida aqui, feito de algo muito comum, mas que pouco se comenta. Como assim, Rosana? Muito comum. Muitas pessoas se encontram presas emocionalmente e não conseguem sair por conta de algumas questões que nós vamos comentar aqui. Antes de começarmos, eu gostaria muito de trazer uma introdução para vocês, tá? Essa live não é sobre julgamento, não é para julgar ninguém. Outra coisa, essa live aqui não é para absolver e nem para culpar ninguém, tá? Nós vamos falar sobre nossas escolhas, com base em que nós aprendemos. Então, não é julgamento, não é absolvição, não existe lado A ou lado B. Essa live é para esclarecimento. Eu tô olhando aqui para o lado porque é uma live tão séria que eu fiz algumas anotações e de vez em quando eu vou ter que olhar para o lado para poder transformar em perguntas alguns apontamentos que eu fiz aqui, tá? Outra coisa, essa live não vai trazer respostas prontas. Essa live, ela vai trazer a reflexão do aspecto psicanalítico, sem teoria chata, mas para que possamos entender a razão de algumas escolhas que fazemos, tá? Então, quando você tiver essa live gravada, ela vai ficar gravada. Compartilhe com suas amigas ou compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Porque muitas das vezes a pessoa fica envergonhada. Ela se sente desprezada, ela se sente envergonhada de estar nessa situação. Ou não. Ela acha que está tudo bem, que ela está certa e que quer seguir em frente. Então, essa live é para despertamento. Está na hora do nosso despertar, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta, como eu falei, eu transformei em perguntas essa live. Primeira pergunta, por que, Rosana, eu me apaixono por pessoas comprometidas ou pessoas indisponíveis? Pessoas que não têm, assim, nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhuma abertura de liberdade para que possamos andar à luz do dia. Sempre tem alguém no pé dele, sempre tem alguém, ou ele verdadeiramente possui uma família, possui filhos e eu estou ali presa. Por que eu me apaixono por esse tipo de pessoa? Eu pontuei aqui e gostaria muito de falar com vocês. Primeira coisa, as nossas escolhas, elas são inconscientes. Para que a gente comece a entender a respeito delas, a gente vai precisar entender o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que nasci em um lar onde a confusão era a base, onde a minha mãe passou por isso, onde o meu pai proporcionou esse tipo de coisa, ou onde eu sofri rejeição. Então, eu tenho um déficit de escolha. Eu não sei escolher de forma consciente um relacionamento, porque eu não tive isso dentro da minha casa. Um relacionamento saudável qual pudesse me basear. Então, isso me leva a olhar para o mundo de uma maneira que a carência fala mais alto. Então, a carência pode ser a direcionadora das minhas escolhas relacionais. Não só no relacionamento amoroso,
mas no relacionamento mesmo de amizades. Esse relacionamento, essa carência pode ser e se tornar uma dependência emocional de outras pessoas. Gente, eu tô falando um pouco mais alto porque ligaram um som alto aqui do lado, logo na hora da live, eu não acredito nisso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui eu estou. Então eu tô alterando um pouco a voz para que vocês possam me ouvir perfeitamente, tá bom? Então, nós sempre buscamos algo semelhante àquilo que nós vivemos. Mesmo que seja de maneira inconsciente, mesmo que nós não tenhamos esse feeling para poder discernir. Porque eu vim de um lar em sofrimento, não tive alguém que me apoiasse, ou até tive, tá? Mas de uma maneira a qual eu não compreendi esse amor e esse apoio, e eu transformo isso na minha vida em algo de propósito, como um propósito. Eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que seja ou igual ao meu pai, inconscientemente. Por exemplo, eu tive um pai que não deu tanta atenção, mas eu buscava aquele amor, eu buscava aquela atenção. Então agora eu quero alguém como o meu pai. Isso eu escaneei inconscientemente. E aí eu me apaixono por alguém que não vai me dar tanta atenção. Porque eu tenho como base, quando eu digo eu, a pessoa, tá? Eu tenho como base a falta de atenção do meu pai. Então eu sempre vou buscar ali de uma maneira conhecida, o meu cérebro conhece os sinais, e eu vou sempre buscar ali alguém que não vai me dar tanta atenção. E aí eu faço a escolha incorreta, eu faço a escolha indevida, tá? Pode ser um desses motivos. Outra coisa que a gente pode escolher é uma sensação familiar. O homem casado, ele já tem um compromisso com a sua família, então ele já tem uma rotina que é diferente de um homem livre e desimpedido. Um homem livre e desimpedido, ele muitas das vezes não vai entender um processo mais profundo de uma mulher, porque ele não tem o peso de uma família, de uma responsabilidade, o que um homem casado tem. E aí quando ele vem para você para falar certas coisas, ele fala com autoridade de quem é um chefe de família, passando uma segurança. E essa segurança é o que você busca, essa sensação familiar, essa sensação de estar segura com alguém que vai trazer uma segurança, mesmo que seja temporária, para sua relação. E muitas mulheres aceitam, inclusive, como se fossem uma segunda esposa, tá? Então, tudo isso que eu estou falando pode levar a pessoa a fazer essa escolha, desejar exatamente esse tipo de pessoa, tá bom? Gente, a moça botou um forró do lado, não acredito. Mas vamos assim mesmo. Segunda pergunta: por que algumas mulheres gostam de se envolver com o homem dos outros? Tem mulheres que gostam, verdadeiramente. Isso é a realidade. Tem mulheres que não é que elas caíram naquele laço emocional. Elas têm uma intuição ou o seu processo de expansão consciencial ainda está numa fase primitiva. Como assim? Ela vive pelo instinto. Instinto de competição, instinto de verdadeiramente querer algo do outro, não somente uma relação, mas sim uma propriedade, um objeto, e acha que isso tá tudo bem. Já que ela não tem essa felicidade plena, por que a outra vai ter? Ela pensa dessa maneira: olha, eu não tenho ninguém que me ame, então ninguém vai ter. Ou então, ela pode pensar da seguinte maneira: olha, eu quero aquela pessoa ali. Por quê? Às vezes, ela teve uma infância difícil ou uma vida de adolescente difícil, trabalhou, batalhou, e falaram para ela que ela não iria conseguir, ou falaram para ela que seria difícil demais, e ela, como superação, sempre conseguiu tudo que queria.
E quando vê algo ou alguém que lhe interessa, independente da situação em que aquela pessoa esteja, ela fala assim: eu quero aquele cara, eu quero aquela pessoa, eu quero, não importa se ele é casado ou se ele é solteiro. Mas antes disso, ela vai atrás, como se fosse atrás de um objeto. Porque tudo para ela é uma conquista, tudo para ela é uma superação. Então existem mulheres, existem pessoas que verdadeiramente querem um homem alheio para provar para si mesmas que conseguem qualquer coisa que desejam. Inclusive, se a gente for olhar para o lado da psicanálise, a gente vai ver que é direcionada pelo id, pela questão instintiva. E aí, quando o ego tenta alertar sobre o perigo ou o superego colocar as limitações, ela não aceita. Ela não entende que aquilo é errado, porque ela está vendo o lado dela. Ela não está olhando o lado da outra pessoa. Ela não tem empatia, porque não tiveram empatia com ela. Nós só conseguimos transmitir aquilo que nos transmitem. Se eu não tive alguém que me mostrasse o que é ter empatia, eu não vou conseguir ter empatia com ninguém. Eu não vou conseguir desenvolver essa empatia. Então, existem sim pessoas que se privilegiam, inclusive, de estarem nessa situação. Só que isso também é uma prisão emocional. É uma prisão que faz com que aquela pessoa esteja aliançada a um sofrimento que percorre não somente a ela, percorre o homem e percorre a casa, e envolve todo o ecossistema familiar. Mesmo assim, a pessoa acha que ela está certa, e isso ocorre sim, tá? Outra questão. Ai, Rosana, eu sabia que ele era casado, mas por que eu me envolvi mesmo assim? Por que eu escolhi? Eu poderia ter escolhido uma outra pessoa. O que aconteceu comigo? E aqui eu coloquei alguns pontos. Primeiro é a atração. A atração é uma questão física. Você não consegue conscientemente, sendo uma pessoa que não tem base para isso, controlar uma atração. Às vezes, um jeito de falar, um jeito de olhar, envolvido em carência, como nós já falamos anteriormente, pode ocasionar isso aí. Outra coisa é padrão repetido. O padrão familiar repetido pode ser exposto em qualquer área da vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos afetivos, porque o ser humano ele tende a repetir tudo aquilo que se faz na sua casa. Ele tende a reproduzir o que ele vê, o que ele ouve e o que ele sente. Então, muitas das vezes, a pessoa ela não viu a mãe e o pai brigando, ela não participou de uma traição propriamente dita, mas ela percebeu, ela sentiu aquele clima e ela recebeu aquela sensação. E aquilo percorre a vida da pessoa ao longo da vida inteira. Tá? Então, isso pode ser atração, pode ser padrão repetido ou pode ser sensorial. Numa questão sensorial, eu percebo que, caramba, eu gosto tanto desse tipo de pessoa, ai, mas ele... Aí você fica naquela dúvida, ai, mas ele é casado, ai, mas eu tô sentindo isso, ai, mas eu vou dar lugar àquilo que eu tô sentindo. E aí você cria aquela fantasia, aquela ilusão, até que escolhe estar dentro dessa situação, tá? Uma outra questão que eu separei aqui é uma pergunta assim: por que estou viciada nessa pessoa? Gente, quando nós estamos presos em um padrão repetido, um ciclo, uma questão emocional muito magnética, como é essa situação vicia pela sensação de prazer que ela proporciona. Tudo aquilo que é proibido causa prazer em determinadas pessoas. Por quê? Por que eu botei até mesmo proibido, entre aspas? É proibido? É. Realmente é uma situação desagradável. Mas
Tem gente que é apaixonado pelo proibido. Tem pessoas que amam aquilo que não deve ser feito e que gera nelas uma sensação de prazer, uma liberação de dopamina a ponto delas quererem mais, mesmo correndo riscos, mesmo tendo o perigo iminente. Então, essa pessoa, ela se torna viciada em estar ali com aquela pessoa, estar ali naquela situação, mesmo que ela pague o preço, porque o cérebro dela entende que ela vai ter um prazer, mesmo que momentâneo. Então ela não consegue parar de pensar, ela não consegue parar de imaginar, ela não consegue parar de querer estar com aquela pessoa. Tá? Então, o vício, na verdade, é na expectativa que aquela pessoa traz para você. A expectativa, ela é a chave. Ai, ele vai voltar. Ai, ele vai querer. Ai, ele vai me ligar. Ai, ele vai verdadeiramente, ele gosta de mim. Ou ele vai largar lá e vai ficar comigo. E a pessoa alimenta aquela falsa expectativa, achando que está vivenciando um grande amor, mas na verdade ela está num processo de liberação de dopamina, onde ela sente prazer em estar ali. Boa noite, Suzy, meu amor. Onde ela sente prazer em estar ali, sente prazer em estar naqueles momentos, mesmo que depois isso gere sofrimento. Então é por isso que a pessoa fica viciada nessa questão, tá? Outra pergunta aqui é: por que, Rosana, eu não consigo esquecer? Ligando aquilo que nós falamos anteriormente, o registro do prazer, ele libera cada vez mais no nosso cérebro a satisfação, mesmo que seja ilusória. Sabe aquela sensação de que você é amada, de que você é respeitada, de que você é valorizada, de repente um desejo que você queria ter ao longo da sua vida e não conseguiu. E com essa pessoa você entende, de acordo com as suas crenças e valores, que essa é a pessoa certa para te gerar aquilo que você quer. Então, o teu cérebro faz essa associação, registra essas memórias. Com esses registros, eles vão passando como um looping na sua cabeça. E você não consegue esquecer os momentos, você não consegue largar esse sentimento, mesmo que depois venha o vazio. Parece que aquele momento rápido, sabe? Aquele drops é muito melhor do que você ficar sozinha ou aguardar alguém porque você está sofrendo, porque não tem ninguém, você não vê ninguém, você não enxerga a outra pessoa. Então, isso faz com que você tenha em sua mente só aquela visão, porque tudo aquilo que a gente foca cresce. Então, se você foca no prazer momentâneo, se você foca em estar ali só satisfazendo o id, a sua intuição não, o seu instinto, só você está alimentando a área mais básica, aí você não consegue transcender, você não consegue superar, porque você fica ali só naquele looping, é um ciclo, você fica vivendo aquele looping. Por isso que você não consegue esquecer, por conta dos registros, os quais trazem prazer para a sua vida, tá? Para o seu momento, para o seu pensamento. E assim gerando sentimentos aos quais você não consegue sair. Muitas mulheres falam: Rosana, eu não consigo sair. Eu quero sair, mas eu não consigo. Você não consegue por causa desses registros. É necessário a gente reeditar isso aí. Trazer uma nova visão. Trazer uma nova expectativa, tá? Outra pergunta aqui. Será que eu amo realmente? Será que nessa relação, minha querida, existe um amor verdadeiro? E aí, eu te pergunto. O que você entende como amor? O que você entende como amor na prática de vida? Quais práticas de carinho, quais demonstrações de carinho você entende que são a expressão do amor para você? Porque para você dizer se você ama alguém ou se você é amada por alguém, tem que haver atitudes práticas. E se não tiver nenhuma prática, você não tem como construir essa
resposta. Então, para você saber se você o ama realmente, você precisa entender: há carinho? Que tipo de carinho? Há limitação? Há o quê? Para que eu possa dizer: eu sou amada por essa pessoa que não me assume publicamente. Aí fica desconexo. Aí fica realmente sem uma construção real de um amor verdadeiro. Então a gente precisa entender o seguinte: o que eu quero para a minha vida? O que eu desejo? O que eu espero? Será que eu mereço algo que vai ficar pela metade? Hoje de manhã eu estava até pensando, né? A gente vai a um restaurante e a gente faz aquele prato bonito quando tá com fome e almoça. Se você deixar o prato na mesa, vou dar um exemplo agora do que é ser uma pessoa que está presa emocionalmente a alguém comprometido. É como aquela pessoa que vem e pega o seu resto de comida. E você não merece isso. Você não merece comer algo que sobrou. Você não merece vivenciar algo pela metade ou um terço ou só aquilo que sobra. Essa situação, emocionalmente falando, é uma sobra. Eu não estou julgando a pessoa, ou A ou B, mas a situação. O fato de você estar nessa relação significa que você está comendo a sobra, que você está pegando o que resta. O que resta da energia, o que resta da alegria. E não adianta dizer que, mas ele falou pra mim, Rosana, que a esposa dele é uma chata, que a esposa dele é doente, que ela é ciumenta, que ela... Sempre vai haver uma desculpa. Sempre vai haver algo para que possa ser contado. E se você resolveu continuar, você vai continuar comendo o resto. Você vai continuar aceitando o pouco. Você vai continuar vivendo a rejeição. Você vai continuar vivendo o trauma. Você vai continuar vivendo aquilo que você não deseja viver. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que se perguntar: como eu vou fortalecer o meu amor próprio? Porque ele já existe, todos nós o temos. Só que precisamos regar, fortalecer. Ele é fortalecido pelos nossos familiares quando eles nos elogiam. Ele é fortalecido pelas nossas conquistas. Ele é fortalecido quando nós estamos amadurecendo, quando nós nos identificamos, quando nós vivemos e vivenciamos coisas, experiências maravilhosas que vamos levar ao resto, ao longo da nossa vida. Esse fortalecimento do amor próprio, ele tem algumas etapas. Primeiro, reconhecer a situação em que você está. Você precisa reconhecer essa situação. Reconhecer que você está em uma situação em que você é a outra. Em que você não é a principal, mas que você está, como eu falei anteriormente, comendo o resto de comida de um restaurante. Parece duro o que eu tô falando, mas é real, é sério. Por isso que o nome é Papo Sério, porque nós estamos aqui falando de prisões emocionais. Nós estamos aqui falando de coisas que muitas pessoas não querem ouvir, porque sabem que é uma realidade. Você identificar a situação em que você está te liberta. Identificar que você merece mais te liberta. Então nós vivemos um momento em que a liberdade está às portas. Nós é que precisamos entrar por ela. Nós precisamos deixá-la entrar na nossa vida e precisamos nos encontrar com essa liberdade que nós temos. Nós não dependemos de ninguém. O amor nasce dentro de nós, é de dentro para fora. Não existe aquela questão de que ele me completa. Os dois se completam. Se não houver uma completude mútua, tem alguma coisa errada aí. Porque defeitos todos temos. Nós convivemos com eles. Nós não temos como banir o defeito de alguém. Nós também temos.
Mas isso não nos dá o direito de querer alguém porque ele diz que a outra pessoa tem um defeito. Não, não, não. Você não merece isso. Você merece algo seu, partindo de você. Partindo de você. Partindo do seu amor. Se olhando no espelho, se admirando. Comece a se admirar. O que você tem de qualidade? O que você tem cada vez mais de talentos? O que você tem de conhecimento? O que você tem que as pessoas dizem para você que tem de melhor? Não é possível que você não enxergue nada de bom, ou que seja só rejeição, ou que seja só o egocentrismo de querer alguém do outro. Não! Existe valor. E o valor está no autoconhecimento. Um autoconhecimento prático e profundo. Um autoconhecimento em que você vai se posicionar cada vez que você receber um convite, cada vez que você receber uma cantada, cada vez que você receber algo que você vai falar assim, não, não é para mim. Eu mereço alguém de verdade. Eu mereço alguém que seja como eu sou, completo. Um ser completo busca outro ser completo. A segunda coisa é se afastar. Você, para fortalecer o seu amor próprio, além de reconhecer a situação em que você está, você precisa se afastar. Se afastar emocionalmente, substituir amizades, substituir processos, substituir lugares. Se aquele lugar te lembra outra pessoa, saia daquele lugar. Não vá mais por um tempo. Porque as lembranças, elas não são apagadas de uma hora para outra. Você não tem amnésia. Então você precisa entender que se você se afastar emocionalmente da pessoa, dos lugares, da convivência, dos amigos, de tudo, das rotinas, você vai começar a respirar ares novos. Você vai começar a entender que a vida é muito mais do que aquilo que você está vivendo. E que você merece mais. Que você precisa de mais, que o ser humano ele precisa estar ali renovando as suas energias e em lugares que as pessoas verdadeiramente vão te valorizar porque você se valoriza, tá? Outra questão, você tem que pensar o seguinte, se ele faz isso com a esposa dele, ele vai fazer isso com você. Não tem como. Não tem como você achar que você é a única. Não, comigo é diferente. Comigo ele gosta de mim de verdade. Não, se ele faz com a esposa, ele vai fazer com você se ele sair do casamento. E não queira tirar ninguém do seu casamento, porque a carga é muito grande. Isso não é só uma questão física, mas é uma questão energética. É uma questão que você não vai aguentar. Você vai trazer traumas, você vai trazer dilemas, vai trazer brigas, vai trazer confusões. Você vai trazer tudo, ele vai trazer tudo com ele para a sua vida. Então não aceite isso. Acorde enquanto há tempo. Outra coisa é buscar ajuda. Ajuda terapêutica, redes de apoio, amigos que possam te ajudar, te aconselhando com relação a sair dessa. Quando eu digo te aconselhando, não é para você deixar a sua decisão na mão de outras pessoas. É para que você entenda que você tem autonomia, que até o próximo item aqui, autonomia emocional. Ter autonomia é você mesma decidir o que você quer para a sua vida. Não é ninguém que vai dizer o que você deve fazer, direcionando. Uma coisa é aconselhar, outra coisa é comandar. Quem decide é você. Você ouve conselhos, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, mas a decisão é sua. E se você quer realmente ter uma nova vida, ter uma nova história e participar de novos ares, você precisa buscar esse apoio. Ajuda tanto terapêutica, como familiar, como de amigos. Você precisa de apoio, porque sozinha não dá. Porque da mesma maneira que você entrou sozinha, você precisa sair sozinha? Mas para se manter sozinha nessa nova posição, você não vai conseguir.
Fica muito difícil. E aí algumas saem e acabam o quê? Voltando, porque não encontram ou um substituto em caso de amizade, alguma coisa que possa substituir esse sentimento aí, tá? Outra coisa é buscar outras atividades. Busque atividades que te dão prazer. Coisas que você vai fazer e que vão te trazer um retorno extraordinário para sua vida. Não fique simplesmente ouvindo as músicas, curtindo a fossa, aquele, ai, eu queria tanto estar com você, mas eu não posso, tô sofrendo. Isso aí só piora as coisas. Isso só faz com que você fique cada vez mais entrelaçada nessa questão, que é uma questão muito séria e muito verdadeira. Nunca vi, eu pelo menos, nunca vi ninguém fazendo uma live sobre isso. Falando sobre traição tão abertamente, falando para as consideradas traidoras. Não, eu vejo às vezes para as esposas, mas para as traidoras, abrindo os olhos delas, não, nunca vi. Significa que alguém se importa com você. Significa que outras pessoas também se importam com você e que você não precisa estar nessa situação. Você não precisa passar por isso. E se você está presa, tem como você se libertar. Basta você querer. Outra coisa, como eu falei, é desenvolver a autonomia emocional, tá? Autonomia emocional é você cultivar a sua autoestima. Elogie-se. Busque as suas qualidades, como eu falei. Procure pessoas que possam trazer para você e proporcionar uma nova história. Sabe? Busque cada vez mais se reconstruir para que você, nem eu, parabéns pela iniciativa. Verdade, verdade, Suzy. Ninguém tem essa coragem de falar sobre isso, de trabalhar com essas queridas, que assim como todas as queridas querem ser felizes. Nós queremos ser felizes, mas não a todo custo. Não a todo custo. Então, nós precisamos entender o seguinte. É possível sair? Tem até a última pergunta aqui. É possível superar esse sentimento? É. Mudando o seu pensamento. Mudando o seu foco. Tendo a consciência de quem você é. Construindo a sua nova identidade. Trazendo novas amizades. Se afastando de amizades que te levem para aquele lado, sabe? Tendo um novo olhar para você mesma e se acolhendo, sem se condenar, porque errar todo mundo erra. Todo mundo erra, querida. E agora eu errei, como que eu vou sair? Como que eu posso? Eu não tenho, tô com vergonha e tal. Para com isso. Se acolha. Não tenha essa vergonha totalmente escancarada. Orientação e acolhimento, isso mesmo. Orientação e acolhimento que está acontecendo aqui. Então, você tem a chance sim de sair dessa situação. E essa porta ela está aberta para você. Só não sai se você não quiser. Busque força. Rosana, é difícil. Sim, é difícil, mas não é impossível. É possível sim você sair desse sentimento. É possível sim. Olha, eu botei aqui, ó, substituindo conexões. Substitua, como eu já falei. Ele é do meu trabalho. Substitua. Se for possível, mudar de setor. Se for possível, evitar contato. Se for possível, faça isso, tá? Outra coisa é olhar para você primeiro. Olhe e veja, eu mereço isso? Eu preciso disso? Eu sou isso? Porque é assim que você é tratada. Por mais que você não entenda, é assim que você é vista. Nós somos vistas de acordo com como nós nos olhamos. Nós somos tratadas da mesma maneira como nós nos olhamos. Pronto, ficou melhor assim. E aí, quando você se posicionar, aquelas pessoas que te tratam desta maneira vão mudar o posicionamento delas em relação ao seu respeito. Vão te tratar melhor, vão te respeitar, vai parar de te perseguir, vai parar de olhar para você como aquela que, agora eu quero me divertir, vou ligar para fulana. Agora eu quero um prazer, vou ligar para ciclana.
Ai, agora eu quero. E a fulana sempre está a postos. A ciclana sempre está pronta. Não pode. De jeito nenhum. Não é para isso que você foi feita. Você foi feita para ser única. Você foi feita para ser especial. Você é especial. Você é uma mulher de valor. E como mulher de valor, não pode se sujeitar a isso. Como mulher de valor, você não pode aceitar ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Não pode. Você precisa ter um posicionamento de identidade. Você precisa ter um posicionamento urgente. Sabe por quê? Porque o tempo passa e a colheita vem. E a colheita é de acordo com a sua semeadura. E quanto mais tempo a semente fica naquela terra, mais forte se torna. E quando nasce aquela árvore, quando fica grande, frondosa e aparente, é difícil cortar, tá? É difícil cortar. Então, quanto mais tempo você levar nessa semeadura, você vai criar raízes, você vai querer sair, não vai conseguir. Porque vai estar uma árvore fortíssima. E se for cortá-la, o sofrimento é maior. Então, eu espero que essa live tenha servido como uma reflexão. Uma reflexão. A minha contribuição pode ser, de repente, até mínima, na frente de tantos outros que estão contribuindo também. É um tempo de expansão de consciência. É um tempo de posicionamento. É um tempo de identidade. É um tempo de sabermos exatamente quem somos. E onde podemos, o que podemos fazer, onde podemos ir. Você pode muito mais do que aquilo que você imagina. Tá bom, minha querida? Meu telefone tá aqui, meu telefone tá na bio. Caso você queira conversar, caso você tenha sido tocada por essa live, venha conversar. Eu quero te dar a mão, eu quero te acolher. Você precisa conversar. Tá bom? E eu quero agradecer a todos aqueles que passaram por aqui. E quero pedir, compartilhe essa live se você conhece alguém que precisa ouvir isso, se você conhece alguém que precisa cada vez mais ter esse entendimento de que nem tudo tá perdido. Eu tô presa e agora eu não consigo sair. Ah, eu gosto, mas eu não consigo esquecer. Ah, eu não queria estar nessa, porque todo mundo quer ter a sua família, mal ou bem, até aquelas que dizem que não, que são poderosas, querem alguém ali para poder acolher na hora que ficar doente, na hora que precisar de um socorro. Vai contar com quem? Vai contar com quem? Suzy, espero que as pessoas assistam essa live depois. Sim, vale super a pena, com certeza. Com certeza, vou fazer cortes, vou fazer com que ela supere. Não vai ser a primeira vez que eu vou falar nela, não. Eu vou falar outras vezes sobre isso. É necessário a gente alertar sobre essas questões. Hoje foi um grande pontapé. Um pontapé inicial, que foi dado com muita coragem, tá? Porque não é fácil. Não é fácil ouvir coisas a respeito disso. Mas eu resolvi seguir em frente. Porque eu sei que existem mulheres que precisam ouvir isso aí. Tá bom? Então, até a nossa próxima live. Suzy, um beijo. Muito obrigada, Glória. Muito obrigada, Felipe. Um beijo para vocês.